Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Você está ouvindo um episódio da série Fotografias, e nesse episódio quem conta a história é o Carlos, mais conhecido na podosfera como Carlão, do podcast O Pio da Jeripoca. Intitulada Letra de Forma, o Carlão conta pra gente uma memória fundamental sobre uma pessoa marcante. Uma pessoa que esteve no princípio do que é hoje uma das atividades mais satisfatórias que ele realiza. Fiquem agora com o Carlão. Olá, queridos e queridas ouvintes desse podcast maravilhoso, Memórias Cast. Muito obrigado por essa oportunidade de estar participando aqui com vocês. Até porque recentemente eu tive a felicidade de assistir o filme da Disney, Viva a Vida é uma Festa, que eu indico para todo mundo, né? E ali, né, dentro da cultura mexicana, dos mortos e tudo mais, fica muito bem claro que sempre que a gente é lembrado, ou que a gente consegue se fazer lembrar, a gente permanece. Bom, meu nome é Carlos Biagiola, eu tenho hoje 56 anos e essa história que eu vim trazer para vocês aconteceu há 50 anos atrás. Bom, muitas das histórias que hoje em dia eu gosto de contar, vocês podem conhecer lá no meu podcast, né, o Pio da Jeripoca. Mas eu trago hoje para vocês uma história que para mim é muito especial e aconteceu há 50 anos atrás. E eu tomara que vocês entendam o motivo que me leva a escolher entre tantas e tantas e tantas e tantas e tantas histórias, essa em particular, né? Vou contar para vocês a história da tia Júlia. A Dona Júlia, uma japonesa que devia ter ali seus 25 anos, acho eu, naquela época, que vocês estão vendo aí na foto. E eu aí com 5, 6 aninhos, cursando o pré-primário, se não me engano, se não me falha a memória, o pré-primário naquela época. Essa foi a minha primeira professora, gente. A minha primeira professora. E ela é um marco na minha vida. Por quê? Porque ela que botou a mão dela em cima da minha e começou a desenhar as primeiras letras das vogais. A letra A, depois a letra E. Carlos, atenção nos tracinhos, tem que ser perfeito. E na letra I ela falava, Carlos, o pingo tem que estar em cima do I, senão não é pingo do I. Ela dizia pra gente que as coisas têm que ser como são, senão elas não são como elas são, entendeu? Elas passam a ser outra coisa. Então se a gente quer aprender, a gente tem que aprender a coisa como ela é. Nossa, tia Júlia japonesinha. Tomara ainda esteja entre nós, porque os japoneses vão longe, né? É uma cultura muito disciplinada, uma cultura que atravessou uma grande lição e soube tirar proveito dela, no meu ponto de vista. É um exemplo de superação, um povo que traz um exemplo de superação. Um povo que errou bastante e soube aprender com os erros, enfim. Não quero mudar de história, né? A minha história com a tia Júlia é essa lembrança que eu trago do meu tempo de pré-primário. Quem tá nessa foto comigo, pequenininha, é minha irmã. Nós estudávamos no Instituto Metodista Educacional de São Paulo, ali no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. E a professora Dona Júlia, ela era uma pessoa muito, muito exigente. E aí ela passava as coisas na lousa, escrevia as coisas, e a gente estava ainda na etapa de copiar em letras de forma. Só que, para minha sorte, ou meu azar, não sei, meu pai havia me ensinado a escrever já em letra cursiva, que é aquela que a gente chama de letra de mão, né? E aí eu me lembro que estávamos lá numa tarde, aquele silêncio, quando a gente começa a escrever determinada coisa, a cabeça se desprende, né? E começa a pensar, de repente eu senti um calor aqui no meu cangote. E senti o hálito da tia Júlia chegando próximo e falando, Carlos, tá errado, tem que ser letra de forma, não letra de mão, não é hora de aprender letra de mão. Nossa, alguns colegas riram, acharam engraçado. Eu me lembro que eu me senti muito constrangido. Imagina, era pra eu ficar traumatizado, até porque não é uma atitude pedagógica aplaudível, vamos combinar, né? Não é um jeito bom de se ensinar algo, mas aquilo entrou na minha alma e nunca mais saiu. De que forma? Eu achei assim, aquela tia tava me ensinando a respeitar etapas, né? Dentro de um determinado aprendizado. Só que lá do jeito dela, o jeito que ela acreditava ser o certo, com a mentalidade daquela época, anos 60, finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70 e toda aquela conjuntura social e política que todo mundo lembra, né? Então, aquilo entrou em mim, né?
E a dona Júlia, se estiver viva, eu gostaria muito que estivesse escutando essa história, porque eu sou muito agradecido a ela, porque ela foi a minha primeira professora, ela me ensinou a escrever. E hoje eu sou escritor. Né? Então, se hoje eu deito os meus dedos em cima do teclado e faço eles dançarem e concretizarem as minhas ideias, as minhas imaginações, as minhas fantasias, os meus desejos, as conversas entre os meus demônios e os meus anjos, é porque ela lá atrás colocou a mão na minha mão e começou a desenhar a letra A. E depois a letra E, I, O, redondinho como o sol, U. Então, hoje eu voltei para a faculdade e vou estudar história porque eu quero ser professor. Eu quero ser professor e no dia de levantar o diploma, gente, eu quero levantar para o céu e oferecer para ela. Dona Júlia, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que me escutaram e até a próxima, se Deus quiser. E aí, gostou da história do Carlão? Quem escuta o Memória sabe que eu valorizo muito a educação. E eu acredito que a educação infantil é muito importante, pois pode ser fundamental para a formação do indivíduo e transformação da sociedade. Mas antes de dar tchau, eu quero reforçar o filme que o Carlão indicou no começo da história. O Carlão citou o filme Viva, A Vida é uma Festa, dos estúdios Disney e Pixar. E eu vou reforçar essa indicação porque essa animação faz parte de um panteão de influências que compôs o Memórias. Então, se você ainda não assistiu Viva, A Vida é uma Festa, ou Coco, que é o título original, vá logo conferir que você vai amar. E confiram também o podcast do Carlão, @opildajeripoca, está na capa e na descrição desse episódio. O Carlão tem uma ótima capacidade criativa de expressar suas ideias junto aos seus convidados, e são ideias de muita luz e conscientização. Então, é uma boa pedida para você que gosta de mergulhar em pensamentos e trocar ideias. É isso. Conta pra gente lá no Instagram o que você achou. O perfil é @memoriascast. E ative as notificações para saber das novas publicações. Até o próximo episódio. Tchau!